Bom, senhores, dando sequência ao nosso conteúdo de cortes e sessões e também para poder a gente se encaminhar para o fim do conteúdo, né? Nós já estamos aí no fim do semestre. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre meio corte e sobre corte parcial. Vamos falar nesse vídeo desses dois assuntos, que são os dois assuntos que faltam para a gente encerrar a parte de cortes. Depois, no próximo vídeo, eu vou gravar sobre sessões e encurtamentos. Bom, então vamos lá. Meio corte, como a gente estava falando antes, né? Todas as técnicas de desenho que a gente está vendo agora nessa segunda parte do semestre, elas são técnicas de desenho para facilitar a compreensão, para diminuir a quantidade de informações que a gente precisa colocar no detalhamento das peças, né? Então são técnicas que é importante que os senhores conheçam, até mesmo para poder interpretar desenhos que possam ser apresentados aos senhores por meio dessas técnicas, né? Então, o meio corte é uma técnica muito comum que vai ser aplicada principalmente em peças que tenham pelo menos dois eixos de simetria. Então, a gente sabe que as peças podem possuir até três eixos de simetria, que são os eixos longitudinal, transversal e horizontal. E quando uma peça possui pelo menos dois eixos de simetria, eu posso aplicar a técnica de meio corte nelas. Vamos ver aqui como que isso funciona. Bom, essa é uma peça que os senhores até produziram ela, né, na atividade de perspectiva isométrica. E essa peça, ela possui simetria no sentido longitudinal, ou seja, ao longo da peça de maneira vertical, e também no sentido transversal, ainda de maneira vertical. Porém, ela não possui simetria horizontal, ou seja, se eu passar um corte horizontal separando a parte de cima da parte de baixo, eu não vou ter a parte de cima idêntica à parte de baixo. Isso significa que ela não possui simetria horizontal. Mas bastam dois eixos para que eu possa aplicar a técnica de meio corte. E a técnica de meio corte é realmente como se eu tirasse um quarto dessa peça e observasse ela, no caso aqui, na sua vista frontal. Então, a técnica de meio corte a gente vai aplicar exatamente as mesmas coisas que a gente aplicou nas outras técnicas de corte, né? Transformando as arestas que eram invisíveis em arestas visíveis, achurando as partes maciças e deixando vazias as partes vazias. Porém, como que a gente vai fazer? Sempre que a gente tiver a representação desse corte aqui na vista frontal, ou seja, o eixo de simetria aqui na vertical, a gente vai representar o lado esquerdo em vista, como se eu estivesse vendo a peça de frente, ou seja, a vista frontal mesmo dela, e o lado direito em corte, ok? Esses dois lados eles vão ser separados pela nossa linha de simetria, que é a linha de traço ponto. Vamos ver outro exemplo aqui. Ó, esse é um outro exemplo, novamente, né? Eu tenho simetria transversal e simetria longitudinal, não possui simetria horizontal. Eu tenho aqui na minha vista frontal a linha de simetria, a metade da esquerda representada em vista, ou seja, o que eu vejo mesmo pelo observador da vista frontal, e a metade da direita eu represento ela em corte. Então aqui, ó, nesse pedaço vazio eu estou vendo a parte vazia do furo, nessa parte achurada, né, eu estou vendo a parte maciça da peça, e aqui nessa pontinha, ó, do lado de lá, eu também tenho esse recorte, então ela já não é uma parte maciça, ela é uma parte vazia nesse trecho aqui, ok? Então, mais uma vez, a representação do meio corte. Essa daqui, esse meio corte está sendo representado visto pela vista lateral, ok? Então, ele vai ser representado aqui na vista lateral. Então, a parte da esquerda, sempre a parte da esquerda, a gente representa a vista, e a parte da direita a gente representa o corte. Esse meio corte está sendo imaginado pela vista superior, e aí, novamente, a parte da esquerda a gente representa a vista, e a parte da direita a gente representa o meio corte. Nesse ponto, eu acredito que os senhores já começaram a observar algumas questões, né? Alguns alunos já levantariam a mão numa aula para perguntar sobre algumas coisas. Então, deixa eu já colocar esses pontos. Observe uma das coisas que aqui a gente teria
o furo, professora, cadê as arestas invisíveis desse lado esquerdo? Então, temos aí um ponto a observar. Sempre que a gente tiver representação de corte numa peça, nessa vista onde eu estou representando o corte, ou seja, na vista onde eu tenho achuras, eu não vou fazer linhas tracejadas, ok? Então, repito, sempre que eu tenho a representação de corte em uma vista, em um desenho, nesse desenho não aparecem as linhas tracejadas, principalmente se ela for um meio corte, né? Por quê? Porque o meio corte eu já pressuponho que o que tem do lado de cá eu também tenho do lado de lá. Então eu não preciso repetir esse desenho do lado de cá. Bom, uma outra observação que vocês poderiam fazer é o seguinte, professora, a gente está representando o corte aqui na vista superior. E onde esse corte está sendo indicado? Bom, a técnica de meio corte ela vai ter essa particularidade que vai ficar diferente de todas as outras que a gente já aprendeu, que é a técnica, o desenho ele recebe a representação do meio corte, mas ele não recebe indicação, por um único motivo. O meio corte, como ele pressupõe que a peça é simétrica em dois sentidos, ele sempre vai passar pelo eixo de simetria da peça. Então, nunca acontece um meio corte passando por um eixo diferente que não seja o eixo de simetria da peça. Então, eu não preciso fazer essa indicação. E da mesma forma que eu não tenho a indicação, eu também não tenho o nome da peça, ok? Então, ó, para os senhores observarem nas outras vistas, eu também não tenho indicação e não tenho o nome da peça, tá? Bom, vamos ver aqui uma verificação de entendimento acerca dessa peça aqui. Bom, qual é a vista representada em meio corte? Aqui tá fácil, né? Vista frontal. Qual é a direção aonde o corte foi imaginado? Ele foi imaginado de cima, de frente ou de lado, né? Se ele foi imaginado de lado, ele representaria na vista lateral. Ele foi imaginado aqui de frente, então o observador da vista frontal que está retirando esse 1/4 da peça para poder imaginar metade em vista e metade em corte. Então ele foi imaginado de frente, até porque ele está representado na vista frontal. O que mostra a vista em meio corte? Ela mostra só os elementos internos da peça ou os elementos internos e as partes externas da peça? Então, toda vista em meio corte, ela sempre vai mostrar metade das partes externas e a outra metade os elementos internos. Em que vista devem ser indicados os planos de corte? Na vista superior ou não há necessidade de indicar os planos de corte? Acabamos de falar, né? Os planos de corte a gente não indica na técnica de meio corte, porque necessariamente o corte vai passar, se eu fosse indicar, eu teria que indicar ele aqui, né? Ele vai passar sempre nos eixos de simetria. Os elementos internos não atingidos pelo corte devem ser representados na vista em meio corte pela linha tracejada estreita ou não devem ser representados na vista em meio corte. Então, observe, por exemplo, esse furo aqui, ele deveria ser representado na vista por meio da linha tracejada estreita ou a gente não representa ele na vista em meio corte? Então, também acabamos de falar, né? Sempre que a gente tem a vista em meio corte, a gente não representa em linha tracejada estreita os elementos internos que não são atingidos pelo corte. A gente omite as linhas tracejadas aqui, ok? Então, essas são as respostas da nossa verificação de entendimento. Mais uma aqui, ó. Imagine que a peça abaixo sofreu um meio corte vista de cima. Então, se ela é vista de cima, necessariamente eu vou representar aqui na vista superior. Complete no desenho técnico a vista atingida pelo corte. Então, vamos lá. A parte da esquerda não recebe nenhuma achura, porque eu estou fazendo a vista dela, como se eu estivesse na vista superior mesmo. E a parte da direita vai receber achura. Então, essa parte da direita, esse eixo aqui, ele é o furo, ok? Então, ele corresponde a um furo passante de fora a fora, ele não vai ser achurado. Esse trecho aqui, ó, ele me parece que vai ser achurado, ele é uma parte maciça. Esse pedaço aqui, ele não vai ser achurado novamente. E esse pedacinho aqui também não vai ser achurado. Inclusive, eu acho que nem teria essa linha aqui, né? Então, a gente só
perdão, a gente só representaria a parte achurada. Aqui eu tô fazendo no mouse, tá bom, gente? Por isso que tá feio assim. Nesse trechinho aqui, tá? Então, analise as perspectivas e assinale com um X aquelas que correspondem aos modelos de peças ou peças que podem ser representadas em meio corte. Então, vamos lá. Letra A. Quantos eixos de simetria eu possuo nessa peça? Letra B e letra C. Tá? Então, observem aqui, ó. Se eu pensar no sentido longitudinal, se eu dividisse essa peça, a parte da frente e a parte de trás, a parte da frente não é igual à parte de trás, então eu não tenho simetria longitudinal nela. Se eu dividir em porção transversal o lado da direita com o lado da esquerda, eu também não tenho simetria. E se eu dividir a parte de cima da parte de baixo, eu também não tenho simetria. Então, definitivamente, a letra A não poderia ser representada em meio corte. A letra B, eu já não tenho a simetria horizontal, ou seja, a parte de cima é diferente da parte de baixo, mas eu tenho tanto a simetria transversal quanto a longitudinal, né? No caso, nos dois sentidos aqui. Então, a letra B é, para mim, uma possibilidade de meio corte. Assim como a letra C, que também é bem parecida com a letra D, ok? Bom, então vimos então para a parte de meio corte que é essencial que a gente tenha simetria, pelo menos em dois sentidos da peça para que a gente possa aplicar. E aí, sempre que a gente aplicar a técnica de meio corte, ela vai ser representada apenas em metade da peça. A outra metade da peça a gente já sabe que é idêntica à metade representada, então a gente não precisa fazer representação nela. Isso é mais uma forma da gente diminuir a quantidade de informações que a gente vai colocar. Por exemplo, se eu for cotar essa peça aqui, eu não preciso cotar tudo de novo do lado de cá, porque ela é idêntica, né? Então, vamos passar agora para a parte de corte parcial, que também é bem simples. E mais uma vez é uma outra técnica para poder diminuir a quantidade de informações e ser bastante exato naquilo que você quer representar. Corte parcial. Eu costumo falar que o corte parcial é como se fosse uma mordida na peça, para você representar internamente só aquilo que você deseja representar. Então, às vezes você tem uma peça comprida, uma peça que não é simétrica, enfim, mas você só quer mostrar um determinado detalhe da peça, de uma parte da peça, como que ela é por dentro. Então, não tem necessidade de você passar um corte total, não tem necessidade, você não vai conseguir fazer um meio corte, porque ela não é simétrica nesse sentido. E aí você quer diminuir a quantidade de informações que você vai colocar. O que a gente faz? Um corte parcial. Esse corte parcial, ele nada mais é do que a aplicação de uma linha de ruptura, que pode ser feita com linha à mão livre, estão vendo que ela é até meio torta. E aí, da linha de ruptura para um lado, eu tenho a representação da peça em vista, com as linhas, com as linhas tracejadas e tudo mais, até mesmo para ver o entendimento completo da peça. E do outro lado da linha de ruptura eu tenho a representação dela internamente em corte. Mais uma vez do lado de cá, ó, a representação dela em corte, nesse trechinho, e daqui para cá em vista. E aí eu encontro aqui outra linha de ruptura, e nesse ponto aqui eu desejo aplicar novamente um corte para poder mostrar como que é essa finalização aqui da peça. Então, eu posso aplicar um corte parcial, ou posso aplicar mais de um corte parcial numa mesma peça. Novamente aqui, ó, ela sendo vista na vista superior, esse meio corte. E aqui ela sendo vista na vista lateral esquerda, o meio corte. Observem que, mais uma vez, nós temos a representação de cortes sem necessitar a indicação do corte. Eu não preciso mostrar onde que esse corte está acontecendo, tá? Nem indicação e nem nome. Tá? Aqui, uma técnica de corte parcial, onde eu poderia aplicar ela, ok? Ó, mais uma vez aqui, onde a gente poderia aplicar essa técnica aqui, ó, nas duas partes aqui, sendo vistas na vista frontal, né? Aqui, ó, ela seria aqui a achura, ó, a linha de ruptura aqui eu paro, aqui eu retorno e aqui eu retorno, ok?
Bom, senhores, então é isso, apenas para os senhores entenderem, né? Então, sempre que os senhores se depararem com algum tipo de corte que é interrompido por uma linha de ruptura, ele não se caracteriza como um corte total, porque eu não vou achurar toda a parte maciça, ele não tem indicação, não tem nome, então eu não vou encontrar nenhum tipo de plano composto aqui, porque a gente viu que o plano composto ele realmente precisa que tenha a indicação em outra vista. Ela não é uma peça simétrica, então a gente já está percebendo aqui que ela é uma técnica de representação de corte parcial, ok? Bom, vamos encerrando por aqui esse vídeo. Eu peço que os senhores assistam ainda o próximo vídeo, que vai ser o vídeo de seções e encurtamentos, e nós vamos finalizar o nosso conteúdo nesse próximo vídeo. Grande abraço!